Aí ela já passa a deixar Deus de lado e a buscar, a conter e a cultivar aquilo ali. Né? E aí ela se afasta de Deus. Então, voltando um pouco ali para Lucas, que fala ali sobre o jovem rico, que diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O que a gente aprende com isso aqui? O que Cristo, ao meu entender, que Cristo estava pedindo para ele se livrar daquilo que estava atrapalhando ele a verdadeiramente se entregar a Jesus, se entregar ao Senhor e servir ao Senhor. Quando ele viu que ele tinha que abrir mão daquelas coisas para seguir a Jesus, ele se entristeceu, porque ele não conseguiu entender o que Jesus estava falando para ele, que ele não podia estar apegado àquelas coisas. Então, como ele não conseguiu entender, ele virou as costas e ficou triste, porque ele não queria, se livrar, dar as suas riquezas. Então, para ele, isso foi muito ruim. Ele foi com uma expectativa achando que não, eu vou fazer aquilo que eu posso e vou servir a Jesus com o meu dinheiro. Mas Cristo não queria nada disso. Cristo queria que ele fosse salvo, que a vida dele fosse salva. Né? E ele ainda falou: terás um tesouro no céu. Assim como ele ensinou lá em Mateus, aqui com o jovem rico ele cita a mesma coisa. Né? Dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, Jesus Cristo não falou que ele ia ficar sem nada. Ele tinha algo maior para ele, que era a salvação. E ele não entendeu isso, né? Ele preferiu continuar com as riquezas dele, que são terrenas, né? Já o Zaqueu, que a gente vai ler aqui na frente, que é em Lucas 19, 1, 10, Zaqueu entendeu a proposta, isso, a proposta de Jesus Cristo. Pode ler. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com Zaqueu, com um homem pecador. Entre tementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o perdido. Zaqueu tinha riquezas, né? Apesar de ser um publicano, daí os fariseus consideravam ele um pecador, mas tudo aquilo que ele tinha não satisfazia a vida dele. Tanto é que quando ele viu que Jesus Cristo estava passando ali pelo local da cidade dele, perto da casa dele, ele foi fazer de tudo, se esforçou para conseguir ver Jesus. E Jesus, vendo a motivação dele, conhecendo o coração dele, chamou ele e disse que ele ia ficar na casa dele. Então as riquezas de Zaqueu não o satisfaziam. Ele queria era Jesus Cristo. Então, e nada podia impedir ele, porque tanto é que ele subiu numa árvore para ir ali falar, ver Jesus Cristo, né?
Então aqui no texto ele diz assim, aqui no versículo 7, aqueles que viram aquilo acontecer consideravam Zaqueu um pecador. É claro que o Senhor sabia de tudo acerca de Zaqueu, mas o que diz no versículo 10, não vim para buscar e salvar, não vim para abençoar você, Zaqueu, porque você é generoso e honesto, mas porque vim para buscar o que estava perdido e para salvar aquele que estava em pecado. Então, o que Cristo quer falar com isso? Ele não veio para te dar riqueza, ele não veio para prosperar ainda mais daquilo que tu já tem. Ele veio para realmente salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão em pecado, aqueles que necessitam da glória de Deus. E nós sabemos pela palavra que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, independente de ricos ou pobres, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E não é as nossas riquezas que vão nos salvar. Não é nossas posses que vão nos tirar desse mundo de pecado, e sim Jesus Cristo, né? O sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Que a maior riqueza é essa, né? A maior riqueza de todas é essa, é a salvação. Exatamente, é a salvação. Então, quando ele abriu mão dos seus bens e resolveu doar metade daquilo que ele tinha, Cristo olhou para ele e viu, não, o coração dele não está só nisso, né? Ele quer algo a mais, ele quer algo diferente. E ele recebeu a salvação ali através de Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo. Com isso, assim, não é que a gente venha querer apontar o dedo para alguém ou a fazer críticas direcionadas para alguma instituição, para alguma denominação, sei lá, mas que a gente venha a refletir sobre isso, entendeu? Porque nós vemos assim que a questão de ser cristão hoje é uma questão uma escolha muito pessoal e vivida na prática, porque senão ele não flui um verdadeiro cristianismo se tu só conhece ou se tu só escuta. Então, muitas vezes nós temos muitas informações e não praticamos essas informações. E outras vezes essas informações nem estão claras na nossa mente. Só o que acontece é que nós ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e ouvimos, e muitas vezes achamos interessante, achamos bonito, só que a gente não para refletir, entendeu? E principalmente por aplicar aquilo na minha vida. Quantas vezes eu posso estar me comportando igual o jovem rico? Quantas vezes eu posso estar igual aqueles fariseus, os doutores da lei daquela época, né? Às vezes nós olhamos assim, não, porque hoje eu me encaixo dentro de um determinado local e eu frequento determinados locais em determinados dias, em determinadas horas, e aquilo daí parece que é o suficiente. Mas, bem na verdade, o que a gente pretende, né, com esse estudo e com esse diálogo, e é aquilo que a gente vem descobrindo no dia a dia da nossa vida, em casa, no trabalho, com o relacionamento com outros irmãos que professam a mesma fé em Cristo, e com pessoas que não creem ainda, é justamente essa questão de tu aplicar isso na tua vida. Se tu não aplicar aquilo que tu conhece na tua vida, ele nem chega a ser um conhecimento, é só uma informação vaga. E assim, para falar a respeito da riqueza, né, o que nós vemos hoje em várias instituições é sempre isso, né, colocando a ênfase na prosperidade, na riqueza, né, para ter, né, venha ser abençoado, você vai ser abençoado, você vai prosperar. E nós vemos que Jesus Cristo, o foco dele não era esse. O foco de Jesus é a salvação da sua alma. Porque o próprio Cristo mesmo falou, né? O que vale a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma?